Muito bem, meus caros. Nós voltamos dando prosseguimento ainda ao que falávamos, né, sobre os princípios de pastorear, né? Lembrando aqui que quando nós falamos de pastores, né, nós estamos falando, obviamente, de pastores, de líderes religiosos, né? Mas o princípio daquilo que nós estamos estudando, né, é a liderança como a liderança pastoral, né? E nesse sentido, não apenas o pastor de uma congregação, né, mas também todo aquele que assume um papel de líder, né? Quer seja na sua comunidade, como um líder de grupo, né? Como o próprio pastor de uma congregação, né? Dentro da sua casa, em grupos informais, enfim, todo aquele que exerce uma posição de liderança deve ter os princípios, né, da liderança como os princípios que são abordados aqui, né? Falando a respeito do pastoreio, que para nós é um modelo de liderança, né? Falando ainda destes princípios, eu gostaria de compartilhar com vocês, né, e dar continuidade àquilo que falávamos, né, para dizer que o pastor, ele deve cuidar da sua ovelha. Bons pastores cuidam das suas ovelhas. Bons líderes cuidam dos seus liderados, né? Eles têm um cuidado com o seu bem-estar, com a sua saúde emocional, com a sua saúde física, né? E propiciam tudo aquilo que é necessário para que essa ovelha ela seja saudável, ela seja produtiva, né? O líder, então, tem esse cuidado para que aquele que está servindo, né? Sendo um liderado por você, ele deve ser também saudável, ele deve ser produtivo, ele deve estar feliz, né? Naquilo que ele está realizando ou aquilo que ele está fazendo. Portanto, cuidar da ovelha inclui confortá-la em tempos de dor e de necessidade, né? Ser este apoio, ser este alguém em quem esse liderado, esta ovelha, pode encontrar um conforto, um fortalecimento, um encorajamento, né? E veja, o pastor de ovelhas, ele usava o seu bastão, né? Muitas vezes para alcançar e recolher uma ovelha, para trazer perto de si, para dar consolo, para efetuar o cuidado, né, pastoral ali com aquela ovelha, quem sabe ferida, quem sabe precisando de cuidados, quem sabe precisando de alimentos, né? Então, o líder ele deve ser perceptível, sensível à realidade do seu liderado, né? E estar pronto a usar esta autoridade que emana dele mesmo, né? Essa autoridade que emana não apenas da posição ou do cargo que ocupa, mas esta autoridade que demanda daquele que foi chamado, né? Para liderar, que foi chamado para pastorear, que foi chamado para cuidar das outras pessoas, né? Então, usar isso, esse dom que Deus deu, essa autoridade que Deus deu, para trazer, né, as pessoas para perto de si, de modo que ele possa prestar esse cuidado. Falando de cuidado, né? Davi, ele falou a respeito do cuidado de Deus para com ele, né? Do cuidado pastoral que Deus tinha com ele próprio. Ele diz o seguinte, olha, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então, quando era necessário, né, esse refrigério, esse descanso, né, esse reabastecimento, o Senhor o levava a águas a fontes de águas que davam para ele alívio, né? E as ovelhas, elas devem sentir este cuidado, né? Esse refrigério, elas devem estar satisfeitas e encontrar um lugar de descanso, né? E quando isso ocorre? Quando é que as ovelhas, elas podem encontrar um lugar de descanso, né? Primeiro, quando elas estão livres do medo, né? Livre da ameaça do lobo, né, que vem para tragar as ovelhas. Então, o líder ele deve cuidar
disso também, né? A insegurança, o medo, a ansiedade, né? É algo que é natural para todas as pessoas, né? Principalmente em momentos de crise, em momentos de incerteza, né? E esse descanso do qual Davi falou, que o Senhor proporcionava para ele, envolvia que, em situações difíceis, ele estava seguro em Deus, né? E o cuidado pastoral aqui, né, do líder para com a igreja, para com os seus liderados, seja em que instância for, implica em que este liderado, né, esta ovelha, este cristão, este membro deste grupo, desta igreja, ele só pode sentir, né, satisfeito com esse bem-estar, seguro, se ele estiver livre do medo, né? Do medo da calamidade, do medo que pode ocorrer-lhe, seja lá por que motivo for, né? E na palavra de Deus, nós encontramos esta segurança, né? A Bíblia nos fala em relação a isso. E o líder, o pastor, ele deve saber, né? Utilizar esta autoridade, esse dom recebido por Deus, por meio da palavra, para trazer, então, esta segurança, esta paz, não é? Que a palavra de Deus nos proporciona, né? Ou pelo menos proporciona para aquele que tem fé e que confia nela, né? Então, a palavra, o ensino, o cuidado deve estar voltado também neste sentido, né? Para cuidar, para fazer com que essa igreja, essa membresia, ela esteja segura, né? Confiante nas promessas que Deus nos dá através da sua palavra, né? Esta ovelha, ela está em uma situação de descanso, né? De refrigério, quando ela está livre do desacordo com outra ovelha, né? É natural no mundo animal, no mundo natural, né, num rebanho de ovelhas, que vez ou outra as ovelhas elas entrem em um conflito entre si, né? E o que o pastor faz? Ele vai lá, ele passa um óleo sobre as suas cabeças, de modo que quando há este conflito, né, essa investida de uma ovelha contra outra, ela cause menos impacto e, consequentemente, menos dano, né? Menos feridas, né? a essa ovelha. Então, o pastor ele deve estar atento, ele deve cuidar também, né? Da sua congregação, da sua igreja, da sua comunidade, de modo que ele possa apaziguar os ânimos, ele possa ter uma palavra que faça com que o dano causado por uma ofensa, não é? Por uma calúnia, por algo que um membro faz no intuito de prejudicar o outro, né? Ela seja menos danosa possível, né? Às vezes não tem nem a intenção de prejudicar, ou de magoar, ou de ferir alguém, mas o próprio zelo, né? Pela verdade, pela honestidade, pela palavra de Deus, faz com que algumas pessoas elas tomem uma atitude equivocada, né? Elas tratam desse problema de uma forma que causa mais dano do que resolve a situação. Então, o pastor deve estar atento para que os seus liderados, as suas ovelhas, né? As ovelhas que estão sobre os seus cuidados, elas vivam em harmonia, né? Estejam livres desse desacordo, deste conflito, né? Sempre apaziguando, resolvendo os problemas, né? Não é colocando panos quentes sobre problemas reais e que precisam ser tratados. Não é nada disso, né? Mas no sentido de fazer com que essa membresia, né? Estes irmãos, essas pessoas, elas possam, né? Ajudar umas às outras de uma maneira que seja saudável, de uma maneira que seja salutar, né? E cabe ao pastor, então, direcionar esses esforços da maneira correta. É óbvio que existem situações que precisam ser corrigidas, e vamos falar disso mais adiante, mas é necessário que isso seja feito sempre com amor, né?
é necessário colocar o óleo ali, né? E estar preparado com a unção de que falamos para poder tratar problemas difíceis, inclusive problemas que envolvem várias pessoas, né? E saber tratar de um modo que estes ânimos eles possam ser apaziguados, mas que o problema seja de fato solucionado. A ovelha estará em lugar de descanso, ela poderá usufruir deste cuidado e dessa proteção se ela estiver livre da peste, né? Algumas moscas na antiguidade pousavam nas ovelhas e botavam nelas ovos, né? Principalmente quando tinha uma ferida, alguma coisa desse sentido, né? E estes ovos, quando brotavam, né? Quando eclodiam, eles geravam larvas que muitas vezes iam até o cérebro dessas ovelhas, né? E faziam com que muitas vezes elas ficavam doentes e muitas vezes perdiam a visão, né? E o pastor também, com óleo, com a unção, né? Ele cuidava das feridas da ovelha, né? Passava o óleo na sua cabeça para que a ovelha estivesse livre destas pestes, né? Destas moscas que lhe causavam mal. Essas moscas aqui, essas pestes, esses vermes, eles são comparados ao pecado, né? É o pecado que causa essa doença, essa enfermidade no cristão e essa cegueira espiritual. Então, o pastor ele deve cuidar também disso, né? Deve tratar as pessoas com os seus maus hábitos, com as suas fragilidades, com os pecados que são recorrentes, né? Com os vícios que uma pessoa ela possa ter, estar enfrentando. Então, é necessário ter uma sensibilidade para entender isso, para observar isso, para se chegar a estas pessoas, né? Uma sensibilidade para poder tratar isso. É óbvio que nós sempre conseguiremos fazer um melhor trabalho à medida que as pessoas cooperam conosco. É muito difícil ajudar alguém que não quer ajuda. É muito difícil ajudar alguém que não reconhece a necessidade que tem dessa ajuda pastoral e desse cuidado. Mas quando há essa colaboração, quando há esse interesse de alguém em tratar, né? Tratar as suas fragilidades, né? Tratar os problemas que carrega, sabe Deus há quanto tempo, é necessário que o pastor esteja apto para tratar isso, né? Para fortalecer por meio da palavra, por meio da oração, né? Estando junto, acompanhando, né? O progresso, o desenvolvimento. Então, essa ovelha estará saudável num lugar de descanso, de refrigério, se ela estiver livre destas pestes, né? Do pecado, do vício, né? E é uma incumbência, então, deste líder, deste pastor, tratar também a ovelha nesse sentido, né? E, por último, né, e não menos importante, quando ela estiver livre da fome e da sede, né? A palavra de Deus, né, o próprio Jesus Cristo, ele fala acerca de si mesmo, né? Que ele é a fonte de água viva, né? Ele é o pão que desceu do céu. E nós encontramos isso na sua palavra. Jesus é a própria palavra, o verbo de Deus encarnado, né? E a sua revelação especial, que são as Sagradas Escrituras, toda ela fala acerca de Cristo. O assunto principal das Sagradas Escrituras é Jesus Cristo. E, portanto, o cristão é satisfeito, é saciado, à medida que ele tem a sua fome, a sua sede de Jesus saciada e satisfeita. Desse modo, né, o pastor ele deve estar apto a dar este alimento, né? A oferecer esta fonte de água às suas ovelhas por meio da pregação da palavra, do ensino, do discipulado. E nesse sentido, né, o líder espiritual, o pastor, ele deve ter esta habilidade, né? Ou buscar aperfeiçoar-se na atividade da pregação. Existem coisas que não dá para terceirizar, né? E o pastor ele deve ter esse domínio, né? A Bíblia diz que o obreiro ele deve manejar bem a palavra da verdade, né? No intuito de que ele possa oferecer ao rebanho de Deus que ele esteja
saciado da sua fome e da sua sede, por intermédio da pregação da palavra, né? O pastor, né, o líder, né, o pastor, ele disciplina a ovelha. No mundo natural, né, o cuidado da ovelha envolvia também a disciplina, né? A vara que os pastores levavam era usada para conduzir a ovelha no caminho correto, né? A ovelha provavelmente não se sentia bem ao ser atiçada pela vara, porém era necessário, né? A disciplina aqui da qual nós estamos falando, né? É o trabalho de exortação, de aconselhamento, não é? De ensino, de correção, né? Muitas vezes envolve confrontar a pessoa naquilo que ela está fazendo, no seu estilo de vida, né? É necessário ter autoridade para isso, né? Veja que o pastor aqui usava a sua vara, e o pastor, portanto, deve ter esta autoridade, esta unção, esta capacitação do Espírito Santo de Deus para fazer isso, tá certo? Para levar a pessoa da rota errada que ela está seguindo para o caminho adequado, que é Jesus, né? Que é um caminho de santidade, né? Através da disciplina, através do aconselhamento, através da exortação, né? É fácil fazer isso? Não, não é fácil, né? Nem para aquele que exerce a disciplina, como para aquele que sofre, de repente, né? A disciplina. Isso não é, de modo nenhum, confortável para ninguém, né? Mas é algo que é necessário, porque problemas, de repente, pequenos que não são tratados no tempo oportuno, podem se tornar grandes problemas e muitas vezes difíceis de serem tratados, né? Então, é necessário que esse cuidado, ele seja feito a tempo. Em tempo e fora de tempo, né? O pastor lá falando contra o pecado, ensinando, instruindo, direcionando. É óbvio que, para exercer tal autoridade, é necessário que a pessoa, ela também tenha um bom testemunho e possa servir de exemplo, tá certo? Como é que nós podemos desejar corrigir alguém quando a nossa vida não está nos eixos, né? Então é necessário cuidar disso também, né? O pastor ajuda a levantar a ovelha. Quando, né? Quando que isso ocorre? Muitas vezes a ovelha ela se aloja em um lugar, né? Principalmente quando há muitas pastagens e ali ela pode saciar a sua fome com muita facilidade, ela se acomoda naquele lugar e ela, obviamente, não quer sair, né? Mas a caminhada continua, né? Muitas vezes a ovelha, ela não quer andar, ela não quer prosseguir, né? E o pastor deve ter esse cuidado de levantá-la, de fazer com que ela prossiga na sua caminhada, né? E muitas vezes, amados, nós, né? Todos nós, quando nós estamos em um lugar confortável para nós, nosso instinto, não é? É nos acomodar, é parar, é permanecer ali, né? Quando nós precisamos continuar produzindo, né? Quando nós precisamos continuar indo adiante, né? Evoluindo, nos preparando cada vez mais, né? E seguindo a nossa trilha, né? Então, é necessário que o pastor seja um encorajador, né? Para que a igreja ela continue produtiva, né? Eu tinha um pastor que dizia o seguinte, que ovelha gera ovelha, né? E uma ovelha saudável é uma ovelha que se reproduz, né? Nós falamos aqui a respeito de que aqueles que são chamados por Deus são enviados por Cristo Jesus, né? E que Jesus vai enviar a nossas congregações à medida que nós tivermos condições de tratar destas pessoas, né? E isso envolve crentes saudáveis, ovelhas saudáveis, né? Que se reproduzem. Então, se a igreja ela é capaz de acomodar estas pessoas, né? Se nós temos lá crentes saudáveis, maduros, autônomos, né? Que já passaram pelo discipulado e agora estão prontos para discipular, eles estão aptos, né?
a cuidar de pessoas que chegarão também, né? De ajudar nesse cuidado, de trazer novas pessoas, mas é necessário que o pastor sempre tenha esse cuidado de colocar a ovelha de pé e fazer com que ela continue caminhando, né? Às vezes está tudo bem na igreja, uma igreja confortável, né? Uma boa palavra, uma boa música, e as pessoas acabam tendo aquele hábito, né? De estarem presentes nos cultos, é um lugar maravilhoso, mas essas ovelhas não estão se reproduzindo, né? Não tem gente nova chegando, gente nova sendo aconselhada, sendo discipulada, né? E o pastor deve tomar esse cuidado de que as ovelhas não se acomodem, né? Elas prossigam produzindo, né? O pastor ajuda a levantar a ovelha quando ela tem muita lã. Com o passar do tempo, a lã continua crescendo, né? E nessa lã vão juntando, né, carrapichos, né? Sujeira naquela lã, e faz com que essa ovelha ela comece a ficar pesada, né? E agora ela já começa a se locomover com dificuldade. Isso é prejudicial não só a ela, mas ao rebanho, né? Que não consegue avançar por conta daquela ovelha que está cheia de lã, está cheia de carrapicho, cheia de sujeira, né? Talvez nós poderíamos comparar isso com os cuidados do mundo, né? Os cuidados do mundo, né? O amor às coisas do mundo, muitas vezes, faz com que alguns crentes eles se tornem pesados, né? Faz com que a sua caminhada cristã se torne penosa e difícil, né? E o pastor, ele deve estar apto a levantar a ovelha quando os cuidados com as coisas do mundo está impedindo o seu desenvolvimento espiritual, está atrapalhando na sua caminhada cristã, né? E muitas vezes, não só a sua vida espiritual, mas também a sua vida conjugal, né? Com a família, com os amigos e com a própria comunidade, né? Eu disse isso outras vezes, eu gosto sempre de repetir. Nós não estamos falando aqui quanto a ter sucesso, né, material, né, sucesso financeiro. Não é isso. Nós estamos falando que quando o cuidado com estas coisas atrapalha o desenvolvimento espiritual das pessoas, né? E o pastor deve estar sempre alerta e trazer uma palavra que traga ao entendimento esse tipo de coisa, né? Não há nenhum problema em ter dinheiro, em ter bens, né? Em ter negócios aqui. O problema é quando essas coisas elas suplantam a prioridade. E a prioridade que vimos é o reino de Deus. O reino de Deus deve ser a prioridade na nossa vida como cristão, né? Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas não serão acrescentadas. Jesus diz que onde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Se o nosso coração estiver nas coisas materiais, passageiras, efêmeras, né? Então, o nosso tesouro é passageiro, né? O nosso tesouro é terreno, onde a traça corrói, os ladrões roubam, né? Mas, se o nosso coração estiver nas coisas eternas, nas coisas espirituais, então o nosso tesouro é incorruptível. Não há traça, não há ferrugem, não há ladrão que possa roubar. Jesus fala disso quando fala de prioridade, que a prioridade são as coisas espirituais. E não se engane, meu amado, quando nós estamos demasiadamente preocupados com as coisas daqui, desta esfera, a tendência é que nós deixemos de nos preocupar com as coisas espirituais. Terceiro, o pastor ajuda a levantar a ovelha quando ela se torna muito gorda, né? Falando aqui ainda dessa prosperidade. Quando a ovelha está muito satisfeita, quando ela recebe muito alimento, quando ela está num lugar, num pasto que é abundante, muitas vezes ela engorda demais. E isso também atrapalha a sua locomoção, o seu desenvolvimento, a sua produtividade, tá certo? E muitas vezes é o que acontece, né? Não só com aquele que tem os cuidados com as coisas do mundo, como nós falamos, como quando eles estão demasiadamente satisfeitos, né? Quando as bênçãos de Deus na nossa vida, quando a abundância das bênçãos de Deus na nossa vida impede com que nós
venhamos a progredir na nossa caminhada cristã, tá certo? Então, o pastor deve estar atento a isso também, não é? E ao primeiro sinal de esfriamento, ele deve estar junto com aconselhamento, com encorajamento, com palavra, com oração, tá certo? Para que estas coisas não atrapalhem o desenvolvimento deste cristão, tá certo? E ele tenha sempre como primazia o reino de Deus, né? E ele possa continuar sendo um cristão saudável, uma ovelha saudável que preza sempre, primeiramente, pelo reino de Deus, pela sua justiça, e entendendo que as outras coisas, as coisas do mundo, elas são boas, Deus realmente deseja nos abençoar com coisas materiais, tá certo? Eu confio nisso e eu creio nisso. Deus quer que você tenha conforto, Deus quer cuidar da sua família, Deus quer abençoar a sua empresa, os seus negócios e a sua carreira. Eu tenho plena convicção disso, meu amado. Plena convicção disso. Porém, eu também sei que se nós não estivermos preparados para isso, não é? Para estas coisas, muitas vezes algo que é bênção de Deus na tua vida e deveria ser bênção de Deus na sua vida, acaba nos afastando dos caminhos do Senhor. Eu já estou nessa caminhada já há bastante tempo, e eu posso te falar isso com certeza e com convicção, né? Muitas pessoas se perderam pelo caminho, tá? Quando elas colocaram o foco da sua vida em outras coisas que não era Deus, tá certo? E é por isso que eu sempre reitero isso com vocês e eu tenho esse cuidado, né? É muito melhor o pouco com o Senhor, com a bênção do Senhor, do que ter em abundância, mas estar distante da fonte da bênção que é Deus. Tá certo, meu amado? Fique com Deus, eu te espero. Ainda temos sobre este assunto, mas o encontro não saia daí.